quero falar hoje, nessa manhã, na semana passada, a Zé começou uma série de mensagens que ela vai continuar a partir do domingo que vem, né, sobre os cuidados do corpo, da alma e do espírito. Semana passada ela falou do corpo, depois ela vai dar seguimento. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para nós, porque nós vamos entrar num período após isso de batalha espiritual. Batalha espiritual, porque a partir do momento quando você se dispõe a fazer jejum, o Senhor Jesus, ele disse que há certos tipos de demônios, há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas sabe que tem cristão que às vezes na sua vida cristã nunca jejuou? Eu já conheci cristãos que às vezes são cristãos há anos, nunca fez um período de jejum e oração, um período de consagração, não apenas em prol a ele próprio, em prol a outras pessoas, porque nós vamos jejuar aqui, podemos colocar as nossas necessidades e apresentar diante de Deus também, isso é importante, mas nós vamos estar orando por outras pessoas, que se calhar se morressem hoje, iriam para o inferno. Então nós vamos estar fazendo isso, pagando um preço, se sacrificando em prol de outras pessoas. Isso é uma batalha, porque a gente sabe que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele está tentando destruir a vida de várias pessoas, e nós vamos nos colocar no meio de falar: diabo, para, eu estou orando por essa pessoa, ela precisa de Deus. E eu quero ler esse texto, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: veio sobre mim o profeta Ezequiel dizendo, a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe, eu coloquei como tema para nós hoje, um levantar de um grande exército. Eu queria que você passasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Obrigado porque para nós é um privilégio te buscar, te louvar, te adorar e estar contigo. Senhor, é uma honra podemos fazer parte do reino do Filho do seu amor. Senhor, e nós precisamos ouvir a tua voz, as tuas palavras, porque, Senhor, são as tuas palavras que são espírito e vida. São as tuas palavras que nos alimentam, nos transformam e nos renovam. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Que não venhamos sair daqui deste lugar da mesma maneira como entramos, mas que a tua palavra venha nos transformar para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o profeta Ezequiel, ele teve uma visão de Deus, uma experiência de Deus poderosa, onde Deus levou ele. Eu não sei se você consegue ter uma imaginação hollywoodiana, mas você consegue imaginar um vale
montanha, montanha, e no meio do vale um monte de ossos secos. Acho que ia ser terrível, né? Acho que para as mulheres isso ia ser apavorante. Ontem em casa entrou um morcego. A Diane deu um grito que eu me assustei, foi com o grito dela. Agora imagina o que é uma mulher ser colocada num lugar, num vale cheio de ossos. Ia ser complicado. Deus fez ele ter essa visão. Mas eu quero que nós vejamos algo aqui, porque o Senhor tem algo para nos ensinar através desse texto. Porque o que eram esses ossos antes? Talvez se calhar poderia ser um exército que morreu na batalha e ficou lá só os ossos. Ou pode ser que era um povo que morava lá e por causa de fome ou por causa de doença morreu e ó. O fato é que ali era um lugar onde um dia já teve vida. Era um lugar que tinha muito potencial, muitas pessoas, e não tinham mais. Sabe, eu quero trazer aqui para nós hoje 2 tipos de pessoas, e pode ser que hoje nós sejamos um desses 2 tipos de pessoas. Primeiro é esse profeta que foi usado por Deus para levantar esse grande exército, e o outro é o vale de ossos secos, que pode ser que hoje nós sejamos um desses 2. Ou pode ser que Deus esteja te levantando como um profeta de Deus, ou pode ser que a sua vida hoje esteja como um vale de ossos secos, que um dia já teve vida e hoje não tem mais. Eu quero aqui trazer para nós alguns princípios de como podemos ser usados por Deus para um levantar de um grande exército. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisou de muito para levantar esse exército. Sabe o que ele precisou? Uma pessoa que se dispôs a fazer o quê? A falar aquilo que ele disse. Sabe, nós precisamos entender que Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de muito. Jesus com apenas 12 homens, e Ele poderia fazer isso com menos. Mas Jesus com 12 homens abalou o mundo, que até hoje está sendo abalado. Mas você acha que Jesus não poderia fazer isso sozinho? Poderia. Mas ainda assim Ele nos dá o privilégio de podermos servir com Ele. E aqui Deus, através de um homem, um profeta, foi canal para levantar um grande exército. E eu quero aqui trazer para nós algumas coisas que esse texto nos mostra, para que nós sejamos canais para um levantar de um grande exército. Porque não sei você, mas às vezes eu me vejo às vezes num vale de ossos secos. Quando você se encontra às vezes com pessoas aí fora, pessoas sem vida, pessoas que às vezes a gente conhece, familiar e amigos, falam, meu Deus do céu, acho que não tem jeito dessa pessoa não, essa aí já era. Ossos sequíssimos. Não, isso é impossível ter vida novamente. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós, para que sejamos canais de Deus para um levantar de um grande exército, sabe qual que é? É viver no Espírito. Ali no versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Sabe, o profeta naquela época, né, principalmente, era um homem que vivia na presença de Deus. Tinha alguns profetas que era igual a alguns monges, né? Vivia só lá na montanha, vivia isolado, porque eles constantemente viviam na presença de Deus, eles viviam no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, para nós sermos usados por Deus, nós precisamos viver e andar no Espírito, constantemente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Nós devemos andar constantemente no Espírito. Nós devemos viver constantemente no Espírito. Você viver 24 horas do seu dia no Espírito. Eu te pergunto, é fácil viver no Espírito 24 horas por dia? Não, tem gente que quer nos levar para a carne. Tem gente que a gente não tem nem vontade de entrar na carne, já vai entrar no osso logo. Por quê? Quer nos tirar do Espírito. Mas esse profeta, ele foi usado por Deus porque ele estava no Espírito. E ele diz que o Senhor o levou no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós andamos no Espírito, estamos sensíveis ao Espírito, o Senhor nos conduz para onde nós temos que ir.
Só que quando nós não andamos no Espírito, nós vivemos à base do natural, nós não estamos sensíveis ao Espírito. Deixa eu te perguntar hoje, como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida sensível ao Espírito, ou sua vida só está na base do natural? Você lê a Bíblia, mas por que tem que ler? Por obrigação. Olha, cumpri minha obrigação religiosa. Você até canta, mas canta ali da boca para fora, com a cabeça em outro lugar. Ou você vive no Espírito, de falar: Senhor, eu quero estar sensível ao Espírito. Por mais que eu estou aqui nesse âmbito natural, por mais que eu tenha a minha alma, eu sou um Espírito, e eu tenho que estar sensível ao Espírito. Eu tenho que viver no Espírito. Eu tenho que estar sensível ao Senhor para coisas que Ele deseja falar comigo, coisas que Ele deseja me conduzir. Porque quando nós fazemos isso, nós somos canais de Deus, a sermos canais de Deus para levantarmos um grande exército. Deus não precisa de muito, Deus precisa só de um que ande no Espírito. O problema é que hoje nós vivemos uma época onde a maioria dos cristãos vive no natural, movem as suas vidas baseado no natural, movem as suas vidas baseado na alma, nas emoções, nas coisas naturais, nas coisas que não são eternas, nas coisas que são passageiras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala ali no capítulo 13, se não me engano, ele diz assim que, sabe, o que importa não é aquilo que é transitório, não é aquilo que é passageiro, é aquilo que é eterno. Nós temos que ser movidos para aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual. Eu te pergunto, o que você investe a sua vida? Naquilo que é natural ou naquilo que é eterno? Cada um de nós temos o nosso trabalho. Graças a Deus, meu trabalho não é eterno. Misericórdia. Eu não quero viver para o meu trabalho. Mas tem coisas que são eternas. Eu vou te falar, uma das coisas que é eterna é a igreja de Jesus. Um dia o seu trabalho vai passar, um dia o seu casamento vai passar, mas a igreja vai permanecer. Lá na glória a igreja vai continuar. Por isso nós devemos ser movidos por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual. Mas ainda tem pessoas que não andam no Espírito, andam na base do natural. Se você pegar 24 horas do seu dia, você calcular, peraí, dessas 24 horas, quantas eu invisto naquilo que é espiritual? Eu ando no Espírito. Eu levanto de manhã e falo: Senhor, eu tenho que andar no Espírito. Por mais que eu tenha que fazer as coisas naturais, eu quero estar sensível ao Teu Espírito. Nós precisamos andar no Espírito, porque deixa eu te falar, se nós não formos cristãos que andam no Espírito, nós seremos só mais um. Nós não vamos fazer diferença nenhuma. Nós não vamos ser canais de Deus para o levantar de um grande exército. Quantos não entendem o que eu estou falando? Amém? A segunda coisa que aconteceu com esse profeta, que andava no Espírito, ele disse o seguinte, no versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deixa eu te dizer uma coisa, a segunda coisa que esse profeta fez, sabe o que foi? Ele ouviu a voz do Senhor. Se eu te perguntar hoje, quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que Deus, não digo a última vez que Deus falou contigo, porque Deus, Ele fala conosco todos os dias. A diferença é que tem uns que param para ouvir. Eu te pergunto, quando foi a última vez que Deus falou contigo? Porque esse profeta, ele estava andando no Espírito, e ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu, falou: filho do homem. Sabe, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jesus, é interessante que em João 17 ele disse que ele só falou para os discípulos aquilo que ele ouviu do Pai. A gente não fala coisa da nossa cabeça, a gente não pode falar coisa. Eu não estou aqui para falar minha opinião, que a minha opinião, não vai te edificar em nada, não vai acrescentar nada na sua vida. O que vai te acrescentar é aquilo que Deus fala, é a palavra de Deus, é isso que vai transformar as nossas vidas. E o profeta, ele ouviu a voz de Deus, e ele só falou aquilo que Deus falou para ele falar. É interessante que aqui nesse versículo ele diz assim: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Eu te pergunto, você acha que esse profeta acreditava que aqueles ossos podiam reviver, sim ou não? Ele jogou a bola: Senhor, o Senhor que sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Vai ter vezes que Deus vai mandar a gente fazer coisas que a gente não acredita, mas só de a gente ter falado algo que Deus falou, as coisas acontecem. Uma vez o
nosso pastor, presidente, pastor Silvio, ele foi pregar, foi no Chile, e Deus ele mandou orar por uma senhora que estava enferma, se não me engano era cadeira de rodas, e ele falou, eu vou orar, porque é o protocolo, mas ele falou, amém, né, Deus abençoe, mas ele não acreditava, ele não acreditava que ela ia levantar da cadeira não, mas enquanto ele estava orando, ela levantou. E depois ela foi contar para ele que Deus havia falado para ela que ia vir um pastor do Brasil que ia orar por ela e ia ser curada. E ele falou, olha, ela foi curada por causa da fé dela, porque se dependesse de mim... Porque deixa eu te falar, quando nós fazemos aquilo que Deus fala, nem a nossa falta de fé vai atrapalhar. Quantos vão entender? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, fala, Senhor, olha... Jesus por 2 vezes falou para Pedro, Pedro, lança a rede do outro lado para pescar. Pedro era pescador profissional. Pedro entendia de mar, entendia de peixe. Só que ele esqueceu que ali estava o Senhor dos peixes, né? E Pedro falou, Senhor, olha, já tentamos a noite toda, mas pela tua palavra eu vou lançar. É como se ele dissesse, Senhor, olha, eu não acredito não, mas já que o Senhor falou. E diz que lançou e pegou tanto peixe que as redes quase se rompiam. Por quê? Por causa da palavra. Por causa daquilo que o Senhor falou. Sabe, tem coisa que a gente vai fazer, não é nem porque a gente acredita. O Senhor falou, Senhor, é pela tua palavra, então eu vou. Senhor, olha, não foi muita fé não, mas é o Senhor que falou, então, sob a tua palavra. Esse profeta não acreditava muito não. Mas ele ouviu. E ele fez a terceira coisa, ele obedeceu. Ele obedeceu. O Senhor falou, profetiza, filho do homem, e declara sobre esses ossos, para que vivam. Não sei se você consegue imaginar a cena, já pensou se um maluco chega aí hoje no cemitério, e começa a falar, ossos, se levantem, você vai pensar, tadinho, bateu a cabeça em algum lugar, porque é maluquice natural. E ele provavelmente não acreditava, mas ele só simplesmente fez aquilo que o Senhor mandou. Deixa eu te dizer, muitas das vezes o milagre vai acontecer, não é porque a gente acredita, é porque a gente obedece. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, e eu achei muito engraçado, inclusive quem contou esse testemunho foi o David Keelan, de um pastor que ele conhece, eu não me lembro o nome dele, era o nome americanizado, então não lembro de cabeça. Que um dia Deus falou para ele que ele ia ser usado por Deus para ressuscitar mortos. Fala, pai, aleluia, então. O que ele começou a fazer? Ele começou a ir nos velórios tudo, para orar pelos mortos. Começou a orar pelos mortos. Eu te pergunto, algum morto ressuscitou, sim ou não? Não. Falei, então Deus, como é que é? Deus falou para ele, não é do seu jeito, é do meu. E Deus falou para ele, eu vou te dizer como é que você vai fazer. Você vai pegar o morto e vai tacar ele na parede. Aí você imagina, peraí, eu vou pegar o corpo do defunto e tacar na parede. Pergunta se ele achou engraçado. Não, ele achou estranho, porque, deixa eu falar, se tem uma coisa que Deus ele é criativo, né? Jesus ele curou o cego encostando a mão, e um outro Jesus cuspiu na terra e pegou a baba dele e enfiou no olho. Isso é, Jesus faz a mesma coisa de várias coisas de formas diferentes. E Deus falou para ele fazer dessa forma. Ele meio resistente, mas ele foi e fez. E os mortos começaram a ressuscitar através da vida dele. Pergunta se ele acreditou na hora, na primeira vez. Mas quando ele começou a ver, ele falou, realmente, eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor fala. Porque quando o Senhor fala, mesmo que a gente não acredite muito, as coisas começam a acontecer. Por isso que a terceira coisa que esse profeta fez, sabe o que foi? Foi obedecer. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Eu posso te dizer uma coisa, o mais difícil não é ouvir a voz de Deus. Muitos cristãos, hoje são cristãos, porque um dia ouviram a voz de Deus. Mas por que muitas vezes cristãos, às vezes são cristãos e não são mais ativos na obra de Deus? Não fazem mais a diferença onde estão, só são mais um. Porque em algum momento, Deus falou alguma coisa. Ele não obedeceu.
E sabe, tem uma coisa que Deus, Ele é, o Espírito Santo de Deus Ele é educado. Ele não nos obriga a fazer nada. Se Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, ok. Ele vai esperar. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Espírito Santo, ele é extremamente educado. Ele não vai te acusar, ele não vai apontar o dedo na sua cara, ele simplesmente vai, ok. Você que sabe, é a sua escolha. Ele não vai ficar zangado contigo. Porque o ouvir não é o mais difícil, é o obedecer. E é muito fácil obedecer quando a gente concorda. A questão é obedecer quando a gente acha estranho, quando a gente não quer, quando nos contraria, quando a gente não acredita naquilo. Aqui o profeta, ele obedeceu. Mas tem muitos homens na Bíblia que às vezes obedeceram, como foi o caso de Pedro na pesca. Senhor, só porque o Senhor está a falar. Um dos maiores exemplos da Bíblia de obediência sobre a palavra de Deus, sabe quem é? Noé. Sabe o que é um homem começar a dizer que Deus falou para ele que ia chover numa época que nunca tinha chovido? E começou a construir um barco. E ele ficou, sabe quanto tempo construindo esse barco? 100 anos. Construindo a arca. Imagina o que é você ficar 100 anos. O que ele está fazendo? Deus falou para ele que ia chover. Coitado. O velhinho tá doido. Ele fez por causa da palavra do Senhor. Ele fez. Por 100 anos a arca. E depois de 100 anos choveu. Só sobreviveu ele, a esposa e os filhos, e a esposa dos filhos. Porque um dia ele decidiu obedecer. Provavelmente durante esses 100 anos ele deve ter ficado... Deus, a minha vida toda está em volta disso. Será que isso vai acontecer mesmo? 100 anos construindo algo, haja saúde. Mas foi por causa de uma palavra do Senhor. Não sei quando já assistiram aquele filme, a gente até assistiu de novo esses dias. Evan, o Todo-Poderoso, que é o filme do Todo-Poderoso 2, que ele se baseia na Arca de Noé. E com ele aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Obedecer mesmo sem entender. Depois ele foi político. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai obedecer sem entender. Noé foi assim. Abraão foi assim quando Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Para onde? Para a terra que eu ainda vou te mostrar. Peraí, eu vou sem rumo? Vai andando aí que no caminho eu te mostro. É obedecer mesmo sem entender, sem ver. O profeta, ele olha: Senhor, o Senhor é que sabe. Mas porque ele falou aquilo que o Senhor disse, as coisas começaram a acontecer. Ele disse ali no texto que enquanto ele falava, ele começou a ouvir um ruído. Enquanto ele profetizava, ele não tinha nem terminado de profetizar ainda, as coisas já começaram a acontecer. Porque Deus só precisava que alguém falasse. Alguém fizesse a declaração, a confissão, falasse. Só profetiza. A quarta coisa que esse profeta fez: a primeira era viver no Espírito. A segunda era ouvir a voz de Deus. A terceira era obedecer a voz de Deus. A quarta, sabe qual era? A constância. Olha só o que diz ali no versículo 4. Diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Essa foi a primeira vez que o profeta profetizou. Mas olha só o que diz depois do versículo 8. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Espera aí. O profeta tinha profetizado o Espírito. O Espírito já tinha vindo sobre ele, sim ou não? Ainda não. Só vinha os tendões, a carne e a pele. Mas espera aí, o profeta tinha profetizado. Ele disse: profetiza aos ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ele já tinha profetizado, mas tinha entrado, sim ou não? Não. Mas depois o Senhor disse ali: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Ele teve que profetizar a segunda vez.
Peraí, eu já tinha falado para o Espírito entrar, o Espírito não entrou. E Deus falou para ele: profetiza, filho do homem. Fala de novo. Fala para o Espírito vir dos 4 ventos e soprar. Sabe o que isso fala? Constância. Perseverança. Continua. Não desiste não. Você profetizou e não entrou? Não entendeu? Profetiza de novo. A palavra de Deus fala sobre o profeta Eliseu. Quando ele foi fazer, orar para que chovesse, o profeta Elias, foi fazer para que chovesse na terra. Durante 3 anos e meio não choveu. E quando ele foi orar, Deus havia falado para ele que ia chover. E disse que ele estava em oração. Disse que ele orou. Depois ele perguntava para o servo: e aí? Algum sinal de chuva? Ainda não. Ele ajoelhava e orava de novo. Depois ele levantava: e aí? Algum sinal de chuva? Ele fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo dele disse assim: olha, Senhor, eu vejo lá no fundo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta disse: vai avisar o rei que a chuva está a chegar. Quando é que ele parou de orar? Quando ele viu a chuva. Quando é que ele parou de profetizar? Quando ele viu acontecer. Quando é que o profeta parou de ver? Quando ele viu o Espírito entrando. Não entrou? Profetiza de novo. Quantas vezes a gente se cansa de profetizar? Quantas vezes nós nos cansamos de profetizar sobre a nossa família? Quantas vezes nós nos cansamos de profetizar sobre amigos? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já orei pelo mesmo amigo e ele é um vale de osso seco. Cabeça dura. Igual osso. E o Senhor fala: profetiza de novo. Pode ser que agora nesse nosso período de jejum e oração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome dele de novo lá. Lá vai o nomezinho dele de novo. Para quê? Vou profetizar de novo. Profetizar a vida mais uma vez. Até o quê? Até que o Espírito entre. Até que eu veja a nuvem do tamanho da mão de um homem, porque a chuva de Deus vai vir. Constância, perseverança, nunca desistir. Quantos vão entender? Deus precisa levantar um grande exército. Eu creio, deixa eu te falar. Hoje pode ser que a nossa cidade seja um grande vale de ossos secos. E até eu meditando nessa palavra, eu falo: rapaz, se tem um lugar que é vale de ossos secos, é show de rock. Que você olha para baixo assim, toda a gente com camiseta de caveira. Deus nos chama para levantar um grande exército de todos esses que estão mortos. Sabe quantos que Deus precisa? Só de um. Deus é que só precisou de um. Nós somos mais de um. Nós só precisamos viver como esse profeta viveu, andar no Espírito, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e ser constante, continuar, perseverar, persistir, não desistir. Ainda que eu tenha que orar 500 vezes, eu só vou parar de orar a hora que eu ver o Espírito vindo, a hora que o Espírito soprar dos 4 ventos. É não parar, eu não vou parar. Se Deus falou, sabe, pegar uma promessa de Deus, sabe, existe uma promessa de Deus que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente? O Senhor disse que se eu crer vai ser salvo eu e minha casa. Então, até eu ver a minha casa rendida aos teus pés, eu não vou parar de orar. Eu não vou parar. Eu vou ser constante. Eu vou profetizar. Como estão a entender o que eu estou a falar? Por que você ficasse de pé no seu lugar?